Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje passando aqui, ó, na concessionária, do lado do bruto aqui, ó, 540, Euro 6, o FH, considerado aí o caminhão mais vendido aí nos últimos anos. Estamos aqui, ó, do lado do bruto aqui, ó, FH 540, caixa super reduzida, 14 marchas, show de bola, né, pessoal? Esse é a versão aí mais considerado para o rodoviário, né? E aqui do lado, vamos ver ele. E aqui do lado, ó, o FH preparado para grandes desafios. Nós temos aqui, ó, um engate aí, caso necessário ser rebocado. Então temos o engate aqui central, né? Show de bola, né, pessoal? Caminhão preparadíssimo. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Até mais.